Olá, eu sou o pastor Leandro Silva. Estamos dando início a um projeto que nasceu no coração de Deus, que é toda quinta-feira, a partir da manhã, falar um pouquinho nesse devocional da série que estamos na nossa igreja Central do Avivamento, nos Passos de Jesus. Nesse dia eu quero compartilhar com você algo interessante que queimou no nosso coração sobre um casamento. Eu entendo que Jesus deu um dos seus primeiros passos em direção ao seu propósito quando ele foi convidado para fazer parte de um casamento. O interessante dessa mensagem é que esse casamento tinha tudo para dar errado. O vinho acaba e a Bíblia diz que Jesus é convidado pela sua mãe para participar de um problema que estava acontecendo. Jesus foi até um pouco áspero e Jesus diz para sua mãe: não é a minha hora. E o texto diz que Jesus pede para os mestres-salas, para os garçons que estavam ali, pegar água e encher as talhas de água. E a Bíblia diz que eles fizeram o que Jesus mandou. E o texto diz que depois aquela água foi transformada em vinho. E o texto diz que Jesus chama o mestre, ou seja, o garçom responsável pelaquela festa. E a Bíblia diz que Jesus pede para ele experimentar. Aquele garçom fica desesperado no sentido de como saboroso era aquele vinho. Que no início eles serviram um vinho tão bom, mas agora, no final da festa, que tinha tudo para dar errado, está um vinho excelente. Eu aprendo que toda vez que eu convido Jesus para fazer parte da minha vida, da minha história, do meu casamento, da minha empresa, da minha vida, os processos eles vão acontecer. Nós não estamos dizendo que nós estamos isentos de alguns problemas, de algumas dificuldades, mas quando Jesus é convidado a fazer parte da nossa vida, temos certeza e garantia que os processos serão resolvidos, que a vitória vai chegar. Eu não sei como você está hoje, talvez você está aqui comigo nesse devocional, você está passando por um processo no seu casamento, ou talvez na sua vida espiritual, ou talvez na sua vida emocional, ou talvez até mesmo na sua empresa. E deixa eu te dar um conselho. Número 1, convide Jesus para fazer parte dela. Número 2, confie em Jesus como a mãe de Jesus confiou. Ela acreditava que Jesus faria um milagre. Ela acreditava que Jesus resolveria aquele problema. Então você precisa fazer isso. Eu costumo dizer que quando Jesus está na nossa vida, Ele literalmente é aquele que resolve e nos dá a vitória. Terceira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que tinha tudo para dar errado. Na verdade, aquele casamento, até hoje eu estou falando dele. Então a sua história foi escrita por Deus para não dar errado. A sua história foi escrita por Deus para dar certo. O seu casamento já deu certo. A sua vida já deu certo. Se um processo está acontecendo, se você está pensando em parar, em desanimar, ei, bem-vindo, porque somos seres humanos, todos nós pensamos, mas por isso que o Senhor levanta pessoas, como eu estou aqui hoje para dizer para você: ei, eu também venci alguns processos, ei, eu também venci algumas dificuldades, e estou aqui dizendo que o Deus que é convidado para fazer parte da nossa vida, Ele nos garante vitória. E a Bíblia diz que aquele casamento foi falado até o dia de hoje. Então a sua história já deu certo. Levante a sua cabeça, eu profetizo sobre a sua vida, profetizo sobre a sua casa, sobre a sua família, um tempo de vitória, um tempo de restauração, um tempo de algo novo. Que o Senhor te abençoe, seja tocado pelo Espírito Santo, seja tocado pela mão poderosa do Senhor. Faça como aquele casal. Programe a sua vida, programe a sua festa, programe a sua empresa. Se organize, se prepare, mas faça como eles. Convide Jesus para fazer parte de qualquer projeto que seja. Que o Senhor abençoe a sua vida. Sou o pastor Leandro Silva, pastor da Central do Avivamento. Somos uma igreja viva e apaixonada por vidas. Deus te abençoe.